Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Como estão nessa quarta-feira? Tudo tranquilo? Hoje eu comecei diferente aqui no chat do YouTube, fazendo uma enquete. Eu agradeço a todos e todas vocês que responderam. Pessoal que está aí acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por se juntarem a nós. A vocês também que estão aqui, que baixam os áudios no SoundCloud e que estão aqui no YouTube. Tá bom? O Mário, a Fernanda, a Cristina, Nair, Helenice, Rosimari, Elizabeth, Sandra, Rosita, Cristiano, Antônia, Luzia, quem mais? Aí é polêmica. Rita de Cássia, Evaristo, Oucimar e a Maís, beleza? Muito obrigado por virem. Luciano também chegando aqui, dando um sorriso. E aqui no... Ok. Vamos ver aqui no Hangout. Sebastião Aparecido, de Cornélio Procópio, no Paraná. Maria Emília, de Caratinga, Minas Gerais. Cristina Assunção, de São Mateus, no Espírito Santo. Socorro Pereira, de Paulista, Pernambuco. A Luzia Lobato, de Natal, Rio Grande do Norte. Elizabeth Sartori, de Cuiabá, Mato Grosso. Ellen Maria, de Fortaleza, Ceará. Estela Xavier, de Blumenau, Santa Catarina. Chilevera, de Pirituba, São Paulo. O Junião, de Barra do Ceará. A Sandra, de São Paulo, capital, Sandra Regina. E o Roberto Nomura, do Japão. É isso? Esqueci ninguém. Norival também passou por aqui, mas já se foi. Ellen Figueiredo. E também tem a Márcia, do Rio de Janeiro, Haroldo Assis. Tá bom? Esqueci alguém aí. E a Elisa Cruz. Vamos lá. Vamos que hoje começa subtópico novo, né? Esse é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou o Vitor Antenori Rossi, falando de São Paulo. Também o Luiz chegou aqui, a Gisele, a Luciana, a Aline. Muito obrigado pela presença. O Haroldo é de Rio Grande da Serra. O encontro de número 68, capítulo 7.2, Síndrome do Estresse Pós-Traumático, parte 1. Não é um tema muito comum, assim, no que se refere a psicopatologias, a transtornos psiquiátricos, a síndromes, etc. Né? Ansiedade, transtornos neuróticos, transtornos de humor são mais conhecidos, bipolaridade, depressão. O transtorno de estresse pós-traumático não é muito conhecido, justamente em razão dessa ignorância, é que algumas pessoas acabam sofrendo mais do que já sofreriam por consequência, né? Por essa síndrome, que acaba evoluindo para um quadro de transtorno, porque atrapalha a pessoa a levar uma vida normal. Correto? Tá bom. Divani também do Recife. Kátia Teixeira e Cimei. Maria se vieram. Chegando todo mundo. Comecemos. Há, na emotividade do ser humano, muita fragilidade psicológica. Ocorrências sutis e graves fazem desencadear conflitos adormecidos no seu inconsciente pessoal, transformando-se em transtornos perturbadores. Trata-se de forças impessoais, retidas no abismo do inconsciente. Enquanto isso, as experiências também transcorrem em um estado de saudável inconsciência, porquanto essas forças nunca se exteriorizam nos períodos de normalidade e de equilíbrio. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui ela não está falando da síndrome já, é uma apresentação que levará ela a tocar no assunto. Então, por agora, ela está fazendo uma apresentação mais generalizada, é uma observação apenas relativa ao ser humano de forma geral. Tá legal? Há, na emotividade do ser humano, muita fragilidade psicológica. Ocorrências sutis e graves fazem desencadear conflitos adormecidos no seu inconsciente pessoal, transformando-se em transtornos perturbadores.
Nada novo do que nós já temos visto aqui, tá? Que nós temos o inconsciente pessoal, estamos imersos em inconsciente coletivo e que algumas coisas ficam ali recalcadas, ficam ali depositadas, ficam ali catequizadas, né, em catexia, né, em forma de energia. Então, diante de certos estímulos externos, que sejam grandiosos ou não, às vezes é uma coisa pequena que pode levar uma pessoa a uma tristeza. Pequena para quem está de fora, tá? Então, vamos pensar assim. Uma pessoa que perde o emprego, às vezes fica com vergonha de falar que não tem um emprego, tá? E arruma meios de lidar com a situação. Eu não sei aqui quem viu um filme, que é uma comédia, que chama Gente Grande. Tem vários atores famosos, assim. É um grupo de amigos que se conhecia desde a adolescência, aí cada um seguia um caminho e eles acabam se reencontrando em razão de um casamento ou de um funeral, eu acho, funeral do treinador deles. E um deles é muito bem sucedido, né, famoso e rico, milionário e tal. Os outros também relativamente bem, só que um deles não é bem sucedido. Mas ele tem vergonha de não ser bem sucedido, então ele aluga um carro caro para parecer que é o carro dele e fica durante um tempo ali fingindo que é rico, fingindo que foi bem sucedido, que eu falo materialmente, né? Essa é a visão do filme. E ele acaba fingindo isso. Então, quer dizer, a pessoa não tem dinheiro, mas acaba gastando dinheiro para parecer que tem. E aí nós temos muitas pessoas que fazem isso, investem em celular, investem em moto, investem em certas coisas assim, mas deixam de investir na saúde, deixam de investir na educação e etc. Mas também cada um faz o que quiser do seu dinheiro. É mais no sentido de entrar em conexão com essa coisa de que o que é grande para um indivíduo. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, para uma pessoa, perder o emprego é grandioso a ponto dela não querer mais sair de casa, por vergonha dos amigos. Mas, às vezes, para um adolescente, uma espinha no nariz também é. Certo? Então, assim, o que pode ser grande ou pequeno, nós vamos falar em sentido de catástrofe. É óbvio que se você tiver que escolher, eu prefiro ter uma espinha no nariz ou perder meu pai, eu provavelmente vou escolher uma espinha no nariz, certo? Então, dependendo do que vier, um cabelo branco, uma ruga, né, uma ferida, uma mancha no rosto, talvez seja o suficiente para trazer, às vezes, para a pessoa um sentimento de eu sou feio, ninguém vai gostar de mim. E pode, sim, em casos extremos, levar até uma depressão, um suicídio, como comorbidades, tá bom? Então, isso é importante ter em mente. Nós temos várias coisas que estão no nosso inconsciente pessoal, que estão guardadas lá dentro, porque não tínhamos condições de lidar com elas no momento, e que estímulos externos ou internos podem trazer à tona, funcionando como gatilhos. Trata-se de forças impessoais retidas no abismo do inconsciente. Enquanto isso, as experiências também transcorrem em um estado de saudável inconsciência, porquanto essas forças nunca se exteriorizam nos períodos de normalidade e de equilíbrio. Tá? Em outras palavras, várias coisas estão acontecendo inconscientemente. Nem todas elas dizem respeito a traumas, as coisas guardadas. Tem elaborações que estão acontecendo também. Enquanto você ouve esse estudo, lê um livro, conversa com seu filho, assiste uma aula na faculdade, as informações vão se movimentando ali. Tá? Tem um processo de assimilação, acho que é Piaget que fala, né? Tem um processo de assimilação, que é quando eu assimilo o conteúdo, e depois o processo de acomodação, que é quando esse conteúdo passa a me pertencer ou não. Porque eu falo, isso aqui não presta, o Vitor viajou, meu professor viajou, meu filho está viajando, não quero manter isso para mim. Mas a assimilação acontece. Tá, eu vou ouvir o que você tem a dizer e depois eu decido se eu acomodo ou não. Esta acomodação, ela ocorre também em nível inconsciente. Então, tudo que é falado aqui, às vezes você dorme após o estudo e no outro dia acorda melhor ou acorda pior e às vezes nem relaciona que foi com coisas que o estudo movimentou, porque a elaboração continua acontecendo em nível inconsciente. Então, nesse momento, sua mente está trabalhando várias coisas que aconteceram no seu dia e alguma coisa que eu fale aqui no estudo pode funcionar como um gatilho para que você se sinta bem, mal, fique com raiva de mim, goste de mim, queira continuar ouvindo ou desligue a televisão ou o YouTube. Então, isso tudo acontece o tempo todo com todos nós. Ninguém está isento disso e não há como controlar isso uma vez que é inconsciente. O que você aprende a fazer com muito treino e com muita terapia é limitar
o quanto essas informações podem ou não influenciar você. Perceber, não, peraí, isso aqui é uma neurose, não, isso aqui é da minha depressão, isso aqui vai passar. Em relação a uma pessoa que não tem trabalho nenhum, falar, ah, não, eu não sirvo para nada, e aí acaba se afundando mais. Mas impedir que haja uma movimentação inconsciente não é possível. Continuando. No indivíduo solitário, apresentam-se menos graves. No entanto, quando ele se une à massa e ocorre o desencadear desses mecanismos automáticos, irrompem demolidores como gigantes ciclópicos que alucinam e destroem. São eles que fomentam as guerras, as tragédias devastadoras, os massacres, as carnificinas. Certo? Bom, por quê? Porque em sociedade isso tem mais chance de eclodir. Porque aqui ela colocou até de um modo meio poético, né? Gigantes ciclópicos, fazendo uma alusão também aqui à Odisseia, né? De Perseu. Mas o fundo da mensagem é o seguinte: quando eu estou sozinho e tenho menos bases comparativas, eu vou sofrer menos esses gatilhos, porque os estímulos internos costumam já ser influenciados pelos meus mecanismos de defesa. Ou seja, se o indivíduo nasce numa ilha deserta, estilo filme Lagoa Azul, que nunca passa na sessão da tarde, estilo Lagoa Azul, tá? Ah, ele nasce lá na ilha deserta, que já não é mais deserta porque ele está lá. Os valores dele serão diferentes dos valores de um indivíduo em sociedade, porque numa ilha deserta você não precisa de um carro. Tá? E se você precisa de um veículo de locomoção, tanto faz se é uma Ferrari ou se é um Fusca, certo? Então, da mesma maneira, você não precisa de um faqueiro de prata, você não precisa de um relógio de ouro, você não precisa dessas coisas. No entanto, se você trabalha no meio empresarial, no escritório de advocacia, por exemplo, recebendo empresas grandiosas e etc., você não vai trazer o seu cliente para você e pedir para ele assinar o papel dando uma bique para ele. O indivíduo tem que ter, e se o indivíduo trabalha com quantias milionárias, ele tem que ter uma Mont Blanc, ele tem que ter uma caneta que faça jus, né? Uma Swarovski, assim, com cristais e etc. Por quê? Porque senão dá a impressão que ele não pertence àquele meio. Então ele tem que ter um sapato X, ele tem que ter um terno de R$2.000, ele tem que ter e tal. Tem que ter, senão não pertence ao meio. As pessoas olham ele de uma forma e falam, esse cara não deve ser bom, né? Isso é social. Então, o indivíduo, quando está solitário, como ele não tem muito como comparar, é mais difícil ele se sentir inferior. O indivíduo solitário, ele se movimenta mais no sentido de satisfazer suas necessidades. Eu estou com fome, eu vou comer. Não é? Só que quando eu estou em sociedade, eu estou com fome, eu vou comer. Mas onde eu vou? Eu tenho que ir ao mercado. Aí a pessoa vai lá, já dei um exemplo parecido com isso, mas vou voltar. A pessoa vai lá, está procurando um refrigerante, mas ela não tem muita financeira e ela precisa pegar um refrigerante que seja mais barato lá, por exemplo, aquele, sei lá, Maracanã. Tem um refrigerante que chama Maracanã, né? Aí ela vai lá comprar o Maracanã, mas aí vê a vizinha dela e fala, não, vou pegar o Guaraná Antártico. Porque se não houvesse aquela vizinha lá, ela tomaria qualquer coisa que fosse o suficiente para matar a vontade dela. Mas a partir do momento que aparece uma pessoa, se eu acho que é importante demonstrar que eu estou bem financeiramente, não, vou pôr uma Coca-Cola aqui, vou colocar umas coisas caras, tudo de marca, e depois me arrebento para pagar. Ou então espero a pessoa ir embora, devolvo tudo e levo o Maracanã para casa. Né? Tem muita gente que faz isso, mas assim, em níveis imensos. É nesse sentido que o João está falando, tá legal? Então, em outras palavras, quanto mais eu dou a cara para o mundo, mais eu cresço. Quanto mais eu me isolo do mundo, mais eu permaneço. Porque eu não tenho contato que vai me norteando para saber o quanto eu sou vaidoso, o quanto eu sou arrogante, o quanto eu sou egocêntrico, o quanto eu sou humilde, o quanto eu sou altruísta. Sozinho é muito difícil ter noção disso, tá? É nesse sentido, então, que Joana coloca aqui. Quando essas coisas começam a atuar na questão da sociedade, que vai desencadeando em todo mundo, acontece isso. São elas que fomentam as guerras, as tragédias devastadoras, massacres e carnificinas. Né? Porque eu entro em contato com a sociedade e sou estimulado pelos meus sentidos.
Então Hitler não gostava de judeus, mas também não gostava de negros. E se ele fosse cego, será que ele teria se transformado em Hitler? Será que ele teria, não sabendo que existe negro e branco, só diriam para ele, mas ele não tem exatamente noção de cores? Será que ele teria causado tudo isso? E se ele nunca tivesse lido nenhuma religião e não soubesse o que é o judaísmo? Entende? É nesse sentido. E se não houvesse nenhuma outra religião no mundo, o mundo fosse todo muçulmano, será que haveria terroristas islâmicos? Né? Não que só existam eles, mas será que existiriam? Então, o que faz o indivíduo querer atacar o outro? Eles são cristãos, eles têm que morrer. Se não houvessem cristãos, não haveria quem morrer, portanto, não haveria necessidade de homem-bomba. Tá? Isso funciona para o bem e para o mal. Quanto mais eu saio, mais eu cresço. Continuando. Quando sucede esse eclodir de forças coletivas retidas, os indivíduos passam por uma inesperada transformação. Pessoas pacatas fazem-se violentas, as gentis tornam-se agressivas, assumindo situações de loucura, na condição de portadoras de verdadeiro desvario que surpreende. Dominadas pela ferocidade que as vence, tornam-se asselvajadas. Glossário, asselvajada, que possui modo selvagem. Tornam-se selvagens. E o que é o selvagem? É aquele que não tem contato com sociedade. É aquele que vive na selva. Não significa que ele seja maligno, significa que ele não tem limite de respeito para o outro. Então, o leão não é um animal maldoso. O leão é um animal selvagem e ele é carnívoro. Então, quando ele está com fome, ele vai comer carne. Tá? Não é uma maldade de matar, tanto que nós temos vários, saindo do leão indo para o oceano, nós temos vários surfistas aí que perderam braço, perderam perna por ataques de tubarão, porque o tubarão vê o surfista lá de baixo com a prancha no meio e as pernas aqui e o braço aqui remando, ele imagina que é uma tartaruga e tartaruga está na dieta do tubarão. Então, ele vai e morde. Quando ele percebe que não é uma tartaruga, ele vai embora, porque ele não come seres humanos. Correto? Então, quer dizer, não é uma maldade, eu vou pegar a perna desse cara porque ele é um surfista. Se os tubarões comessem seres humanos, então eles chegariam até mais perto da orla, ia ter muito mais tubarão encalhado, porque eles viriam em direção à praia onde os seres humanos estão, e raramente um surfista sobreviveria a um ataque. Então, o que é selvagem? Não é confundir selvagem com maligno. É uma pessoa que é muito mais movimentada pelos instintos e não consegue reconhecer o espaço do outro. Eu preciso disso. Você tem isso? Então eu mato você e pego isso para mim. Tá? É nesse sentido. Então a selvageria está mais relacionada à ignorância e a primitivismo do que realmente a mau caratismo. Então, quando sucede esse eclodir de forças coletivas retidas, os indivíduos passam por uma inesperada transformação. Pessoas pacatas fazem-se violentas. Aqui no Brasil nós temos assim movimentos de protestos, né? Protestos de esquerda, protestos de direita, protestos neutros, protestos violentos, todo tipo de protesto. Então, assim, as pessoas saem para a rua. E aí, às vezes, sai nesse protesto e a coisa começa a esquentar, começa a calorar, e o indivíduo que nunca infringiu propriedade alheia, de repente se pega quebrando a vidraça de um banco, quebrando a vidraça de um McDonald's, quebrando a vidraça de um Starbucks. Tá? Tem gente que já sai para isso, sai em direção a isso. Mas o que eu quero dizer é que, nesse coletivo, como tem um monte de coisa mexida, e eu me sinto parte daquele processo de insatisfação, eu acabo fazendo o que eu não faria sozinho. Tá? Esse é o lado positivo e o lado negativo que eu falei aqui. Se eu não saio, eu não cresço. Mas se eu não saio, eu também tenho menos chance de entrar em catarses coletivas de holocaustos, assim. Isso, as torcidas de futebol organizadas. Bem lembrado, Débora, de Sorocaba. Ou é Sorocaba o sobrenome? Tá? Então, assim, em outras palavras, se você está lá esperando um metrô, no seu dia a dia, você vai, pega o metrô, sempre pega o metrô, vai para casa, de repente o metrô não aparece, tá tendo greve, você descobre que vai chegar atrasado em casa, aí o pessoal começa a falar, isso aqui não está prestando, a culpa é do governador, eu vou pôr fogo aqui, aí de repente está todo mundo quebrando a estação de metrô, tá? Pessoas que jamais fariam isso, mas que naquele momento coletivo elas falam, realmente, eu estou com raiva, eu estou cansado de pagar imposto e não ter coisa boa, então eu vou... Aí aparece depois na televisão, na câmera, aquelas pessoas fazendo isso, achando que não serão identificadas.
e acabam sendo. Tá? Então, é o lado bom e o lado ruim do coletivismo. Como tudo na vida, o excesso e o desequilíbrio podem fazer mal. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, e isso serve também para o colocar a cara no mundo, né? Ou colocar a cara no vento, como diriam os ciclistas. Dominadas pela ferocidade que as vence, tornam-se selvagens. Assumem situações de loucura, condição de portadora de verdadeiro desvario que surpreende. Aí tem esses vídeos de a pessoa surtando com a caixa do supermercado, humilhando ela. Quem você pensa que é? Olha esse emprego que você tem. Aí tá filmando a pessoa, de repente vai ver uma professora lá de escola, de faculdade pública, de universidade pública, que tem mestrado, doutorado e não sei o quê. Aí fica em choque. O quê? Essa pessoa tá lá no, sei lá onde, aparece no jornal, na televisão, comentando, e teve um surto desse e tal. É nesse sentido. E as pessoas acabam com a carreira, né? Tem uma garota que, eu não sei o nome dela, do Recife, né? Uma blogueira que fez um comentário infeliz e extremamente criminoso com relação a pessoas com deficiência mental e síndrome de Down, e agora tem gente querendo linchá-la. Ela teve que depor na polícia, advogada, teve que deletar o site dela, a vida dela desmoronou, e aí foram vasculhar os twitters dela, os tweets dela de 2014, não sei o que, descobriram que ela fala mal de pessoas gordas, que ela fala mal de pernambucanos e cearenses, porque o sotaque, segundo ela, é o pior que existe, que ela tem nojo. Então, e ela é uma pessoa acima do peso e pernambucana. Então aí você vê, né? São comentários feitos assim, acha que ninguém tá vendo, e agora tem gente querendo linchá-la por causa disso. E esse linchamento também é parte desse processo, né? Vamos matar essa pessoa porque ela falou isso, tem um monte de gente que quer fazer, e se bobear, acabam fazendo. Tem gente também que só quer colocar lá na cadeia, não é todo mundo. Isso, então a Débora está em Sorocaba mesmo. Era da capital. A criatura, de alguma forma, vive sobre um vulcão aparentemente extinto, o seu inconsciente. Mas o interior está em processo de erupção, desde que a camada superficial seja arrebentada ou algo lhe desencadeie o emergir do magma incandescente que se encontra no seu interior. Novamente poética. As apresentações desse livro são sempre, né, nesse sentido. Então, de alguma forma, vivemos sobre um vulcão aparentemente extinto, que é o nosso inconsciente, porque eu não imagino o que está passando ali nesse momento. Tem muita coisa acontecendo. Mas o interior está em processo de erupção. O interior desse vulcão, que é o nosso inconsciente, está aqui, doido para entrar em erupção. Desde que a camada superficial seja arrebentada ou algo lhe desencadeie o emergir do magma incandescente, que seriam essas energias, esses traumas, essas raivas, esses amores, essas coisas que ficaram ali guardadas, que se encontram no seu interior. Então, assim, eu estou sobre um vulcão que eu acho que está extinto, lá embaixo a coisa está pegando fogo, literalmente, e se essa parte aqui de cima que impede que este fogo saia, lógico que se um vulcão fosse explodir não ia sobrar nada, mas for movimentada, aí vai acontecer uma erupção. Tá? Então, assim, é o tal do pisou no meu calo. Eu sou bonzinho, mas pisou no meu calo, não sei o quê. Mas eu não tenho sangue de barata, como disseram aqui outro dia. Mas aí fica sempre essa coisa. É o limite que a pessoa coloca assim, tem um vulcão aqui dentro, não mexe comigo. E a pessoa fala, olha, pode me xingar, pode fazer o que for, mas não mexe com os meus filhos, senão eu viro uma leoa. Ou seja, fica selvagem. Não tô nem aí para você. Se você falar mal do meu filho, eu vou partir para cima. Tá? Esse é o limite de cada um. Se falar mal do meu emprego, se riscar meu carro, se der risada no meu tênis, né? Se falar do meu cabelo, cada um tem um limite, tá? Que é mais expansivo para alguns. Para algumas pessoas você pode dar cambalhota, falar da mãe, falar dos filhos, que ele não tá nem aí. E para outras basta você olhar torto para ele vir para cima e querer te arrebentar. É o limite onde cada um está predisposto a tornar-se selvagem por alguns momentos, e nessa selvageria pode chegar inclusive a um homicídio.
Seguindo. No indivíduo, isoladamente, basta um transtorno neurótico para alavancar e fazer irromper do inconsciente esse tipo de energia retida e ignorada. Legal? No indivíduo, isoladamente. Tá? Que ela está falando. Então não é coletivo. Porque eu não posso ter um transtorno neurótico coletivo. Você pode falar, a depressão era o mal do século, agora a ansiedade é o mal do século, e etc. e tal. Mas não tem como, olha, estamos tendo um surto de depressão aqui porque o Vitor, que é depressivo, entrou no metrô e espirrou lá dentro e agora todo mundo que estava lá ficou depressivo. Então, as clínicas psiquiátricas estão lotadas de depressivos chegando. Não vai acontecer, né, um surto coletivo, porque isso não é contagioso. Apesar de algumas pessoas acharem que é, né? Vou abraçar ele, não vai que eu fico doente também, né? Mas de forma geral é isso. Então, o que pode acontecer? Uma das direções que pode se levar para que haja esse rompimento dessa proteção e esse vulcão entre em erupção. A Joana coloca o transtorno neurótico, tá? Transtorno neurótico. Aí, se nós formos entrar em transtorno neurótico e transtorno de ansiedade, pense em tudo que se refere a um excesso de mente. Tá? Excesso de mente, uma neurose, quando a mente começa a dominar o indivíduo. Suas emoções começam a se perder, porque a mente está focada em certas compreensões, vai ficando neurótico, pensa demais, tem insônia. Então, como eu tenho comorbidades que vão se associando, ou seja, doenças que surgem em razão de outras doenças, vamos pegar um exemplo. Eu sou um atleta, aí eu sofro um acidente, tenho que amputar minha perna e eu entro em depressão. A depressão foi uma comorbidade da amputação. Sem a amputação, talvez eu não tivesse entrado em depressão. Por isso é uma comorbidade. Tá? Eu preciso de uma doença inicial e, em razão dessa doença inicial, eu desenvolvo outra. Aí eu tenho uma comorbidade. Tá? Então, tendo em vista essa comorbidade, o transtorno neurótico, ele pode sim ser, por exemplo, uma depressão, ele pode ser um transtorno de ansiedade generalizado, ele pode ser uma fobia, ele pode ser alguma coisa que a minha mente torna inquietante para mim um ambiente ou uma situação, e aí ecloda tudo isso. A Maria Emília diz, nada como o tempo, a idade para acalmarmos, aprendemos. Mas onde que entra aí o teu ir em direção a, né? Porque foi como colocado, se eu tenho tempo, idade, mas fico em casa, e ficar em casa que eu falo, eu não gostaria que a pessoa pensasse assim, ficar dentro da sua casa. Tá? Ficar em casa é sair só com pessoas que concordam com a sua opinião, é se levantar da mesa quando alguém fala algo que você discorda, é não assistir nem estudar nada que comprove ou refute aquilo que você acreditava. Eu sempre acreditei nisso. Por que você acredita nisso? Não sei, porque é verdade. Aí você vai estudar e ver que não é, que já foi comprovado que não funciona. Tá? Então é nesse sentido. O tempo e a idade de nada servem se o indivíduo lutar para ficar onde ele está. Então, o que faz você ter essa noção, Maria Emília, é justamente porque você insiste em aprender. Mas existem pessoas que insistem em não aprender e aí, com o tempo, acabam até desaprendendo, né? Porque aquilo que não é utilizado atrofia. Então, se eu tenho ali, eu só sento com amigos que concordam comigo, eu só vou em locais onde eu me sinto confortável, eu acabo ficando em casa. Tá? Eu posso estar numa mesa com 10 pessoas, mas eu não estou crescendo, porque todo mundo pensa igual a mim. Eu sento numa mesa com 10 machistas, vamos falar mal de mulher. Não vai ter uma pessoa que falou, para, cara, o que você está falando? Você não tem uma mãe, não? Você não tem uma pessoa? Você não tem uma namorada? Aí já vão falar, não sei o que, molequinho aí, tá usando calcinha e não sei o que, já ataca o indivíduo. É nesse ataque, nesse conflito que gera o crescimento. Porque o indivíduo pesa em cima do outro, mas ele vai embarulhado para casa com aquela informação. Ele olha para a mãe dele, a próxima vez que ele encontrar a mãe dele, pensa, olha só, aquelas coisas que eu falei das mulheres, eu também estou falando da minha mãe, mas minha mãe não é aquilo. Então, se minha mãe não é aquilo, talvez a mãe do outro talvez também não seja. E aí é que ele vai começando a desconstruir o machismo, por exemplo. Certo? Então, e o indivíduo que pode ser que ele fique em casa o dia inteiro, mas ele entre em contato com coisas exteriores, ele cresce.
quando eu falo em ficar em casa agora, eu estou falando realmente fisicamente, a casa onde você mora. Aí eu fico em casa o dia inteiro, mas eu fico lá no YouTube assistindo vídeo de física, de quântica, eu fico assistindo economia, aí eu entro em debates em páginas de Facebook, sai cada briga que pega fogo, mas eu tô lá lendo os comentários dos outros, discordando, e esse indivíduo cresce muito mais do que o outro, que só fica com quem concorda com ele. Tá bom? Então, um transtorno neurótico pode ser o suficiente para trazer à tona tudo isso que estava guardado, inclusive de vidas pregressas. Graças a essa força, ocorrem as fixações que se tornam doenças neuróticas, transtornando a existência das suas vítimas, que não se conformam em ser saudáveis, porque, sofrendo a constrição da psique em desalinho, passam a vivenciar imagens torpes que se lhes tornam realidade. A Antônia diz que esse estudo a tirou de casa. Muito bom saber. Graças a essa força, ocorrem as fixações que se tornam doenças neuróticas, transtornando a existência das suas vítimas que não se conformam em ser saudáveis, porque, sofrendo a constrição da psique em desalinho, passam a vivenciar imagens torpes que se lhes tornam realidade, por conta do neurótico. Não adianta você falar para a pessoa, tá? Quando você pega, por exemplo, uma pessoa depressiva e fala para ela assim, mas você não tem motivo para ser triste, você tem os filhos que te amam, sua família está com você, você tem um bom emprego, ela não se conforma com isso. Né? Não faz sentido, ou seja, ela não se toma a forma dessa noção que você quer passar para ela e ela fica doente, porque a mente dela está desequilibrada, ela não consegue perceber tudo isso. Mas para se falar para uma pessoa que tem autoimagem alterada, fala eu sou feio, aí você fala para ela, não, você não é feio, você é bonita. Eu sou bonita, então você namoraria comigo? Não, eu não posso namorar com você só porque você é bonita, eu teria que gostar de você. Ah, isso é desculpa, tá falando isso porque eu sou feia. E não adianta, não vai haver, ela não consegue absorver o lado saudável dela, porque a mente fica insistindo que existe um desalinho, e isso se torna verdade de tanto se repetir, e aí é muito difícil convencer a pessoa do contrário. É isso aí. Maravilha. Cristina começou a sair de casa há poucos. É sempre tempo. A Luzia adora ficar lendo ou na internet. E esse estudo prendeu ela mais ainda. É isso aí. Muito obrigado. Vamos ver, vamos ver. É isso aí. Tá legal? Então vamos. Continuando. Quando tem vigência, por outro lado, grandes desastres, as calamidades que atingem multidões, a ansiedade e o medo de serem alcançados pela infelicidade, fazem que essas mesmas pessoas experimentem síndromes de estresse pós-traumático, atirando-as em buscas frenéticas de salvação. Aqui ela chega no tema do estudo. Quando tem, vocês que estão só no áudio, tem com acento circunflexo mesmo, tá? Quando tem em vigência, por outro lado, grandes desastres, as calamidades que atingem multidões, a ansiedade e o medo de serem alcançados pela infelicidade fazem que essas mesmas pessoas experimentem síndromes de estresse pós-traumático, atirando-as em buscas frenéticas de salvação. Então aqui nós vamos entrar na parte científica da síndrome de estresse pós-traumático, lembrando que é chamado de síndrome, um conjunto de sintomas. É chamado de transtorno, aquilo que impede a pessoa de levar uma vida com normalidade. Tá legal? Então, um conjunto de sintomas que especifiquem um quadro X é chamado de síndrome, como chamavam síndrome do pânico. Hoje é transtorno de pânico, porque era um conjunto de sintomas que a pessoa está com pânico, ela tem uma síndrome, tá? Então, a síndrome de estresse pós-traumático é um conjunto de sintomas que acometem a pessoa após um trauma.
No DSM-5, também conhecido como Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, no transtorno de estresse pós-traumático 309.81, transtorno, tá? Então, ali Joana cita síndrome, mas aqui nós vamos entender, então, o que é o transtorno. Nota do expositor. A característica essencial do transtorno de estresse pós-traumático é o desenvolvimento de sintomas característicos após a exposição a um ou mais eventos traumáticos. Em alguns indivíduos, sintomas de revivência do medo, emocionais e comportamentais, podem predominar. Em outros, estados de humor anedônicos ou disfóricos e cognições negativas podem ser mais perturbadores. Em alguns outros, a excitação e sintomas reativos externalizantes são proeminentes, enquanto em outros, sintomas dissociativos predominam. Por fim, algumas pessoas exibem combinações desses padrões de sintomas. Como tudo que é relacionado à psiquiatria, nunca é uma coisa só, tá? Ah, eu tenho depressão, você também tem. Não, a minha depressão talvez não tenha nada a ver com a sua. Por isso que eu insisto, não saia por aí fazendo palestras sobre temas psicológicos se você só conhece uma pessoa com um transtorno. Ah, minha mãe tem transtorno de ansiedade, então agora eu sou especialista nisso. Você é especialista no transtorno da sua mãe. Aqui tem glossário, anedonia, porque ele disse aqui, ó, estados de humor anedônicos ou disfóricos. Anedonia, incapacidade de sentir prazer, tá? Hedonismo, relacionado à busca pelo prazer. Anedonia, então, significa ausência de prazer, incapacidade de sentir prazer. E disforia, mudança repentina no estado de ânimo. Vamos ler de novo agora com mais calma. Característica essencial do transtorno de estresse pós-traumático é o desenvolvimento de sintomas característicos após a exposição a um ou mais eventos traumáticos. Então, se estes sintomas estão acometendo a pessoa sem que ela tenha sido exposta a um evento traumático, isso não é um transtorno de estresse pós-traumático, tá? Então, após um trauma, eu fico revivendo aquela situação. Isso gera em mim um estresse, e esse estresse leva a um transtorno, porque eu não consigo mais levar uma vida normal, né? Ou se não normal, pelo menos como eu estava habituado a levar. Em alguns indivíduos, sintomas de revivência do medo, emocionais e comportamentais, podem predominar, tá? Aqui eu posso já abrir um parênteses, porque em 2012 eu sofri um acidente de moto. Eu estava pilotando a moto, estava indo no supermercado num domingo, estava de bermuda, chinelo e tal, e o indivíduo entrou errado, né? Não viu, né? Ninguém vê, nessa hora ninguém vê. O indivíduo entrou errado com uma S10, cabine dupla, atravessou a rua, eu estava 80 por hora, então eu bati de lado nele, né? 80 km por hora eu bati no lado, não foi uma batida que eu saí para a esquerda. Então, eu bati no vidro do passageiro e voei para o meio da calçada. Então, foi uma coisa bem violenta, assim. O local onde o meu pé estava, o pedal da moto, esfarelou, e a moto deu perda total. Eu não quebrei nenhum osso. Daí você tem uma noção do que é uma proteção, né? É aquela coisa assim, ó, Vitor, você não pode morrer, não adianta, nem no erro dos outros você vai desencarnar, porque você tem muita coisa para resolver aí, tem muita dívida espiritual, então vai ficar assim, não adianta não. Tem que ficar. Então, as pessoas, os paramédicos que chegaram ali, olharam e falaram, não é possível que não tenha acontecido nada com o seu pé, não é possível que você não tenha perdido a perna, não existe isso. E eu realmente não lembro o que aconteceu. Mas eu me lembro daqueles 2 segundos entre o momento em que eu comecei a buzinar e comecei a tentar frear, mas não se freia uma moto 80 por hora em 5 metros. E aí eu me lembro das pessoas, né? O meu supercílio rompeu, então tinha muito sangue, mas era só o supercílio. E aí as pessoas vão chegando, né? Eu não tava nada, tava meio zonzo. Ai, meu Deus, olha a cabeça dele. Ai, esse menino vai morrer. Aí eu começava a ficar desesperado. A pessoa, ao invés de ajudar, foi juntando gente, ninguém fazia nada.
né? Aí chegou um cara, colocou uma rede em cima de mim para eu não tomar sol até o SAMU chegar, mas as pessoas só ficavam falando, parecia que o meu cérebro estava saindo pela cabeça, e era só o supercílio. Eu fiquei 40 dias sem conseguir me mexer direito por causa da dor do impacto, estava todo roxo, mas não fraturei nada, nem trinquei osso nenhum. Depois que eu consegui voltar a sair de casa, eu me lembro de entrar no carro do meu pai, e ele ia me levar em um local, e quando eu entrei no carro, ele ligou o carro e o carro começou a sair, eu não via mais a rua. Eu só ficava vendo aquela cena de eu batendo a moto. Um looping infinito, infinito. Meu pai perguntou para mim, o que aconteceu? Não, eu ficava com medo, eu segurava. Cada curva que ele ia fazer, eu via um carro vindo e nós íamos bater. O tempo todo eu achava que ia bater. Era uma coisa assim, fora do controle. Então é nesse sentido de ficar revivendo a situação. Não é só lembrando, era uma imagem. A coisa era tão grandiosa que eu via a imagem, chegava a ser uma alucinação, né? Uma alucinação visual. Mas eu tinha consciência. O que me ajudou foi pensar, eu já conhecia o estresse pós-traumático em razão da minha formação, em razão de já ter trabalhado situações desse tipo, então eu sabia, isso é do estresse, isso é estresse pós-traumático, eu não posso acreditar nessa imagem, né? Faz 30 anos que eu ando de carro com meu pai, ele nunca bateu, não vai acontecer isso agora. Aí foi esvaziando e coisa de 3 dias depois, nunca mais isso voltou. Mas infelizmente a maioria das pessoas não tem esse recurso e aí fala, não vou mais sair de carro, não vou mais sair de casa, não vou mais sair com ninguém, e aí desenvolvem essa comorbidade do isolamento. Ali ele pergunta se eu voltei a andar de moto. Não, eu vendi a moto e comprei um carro. Não tinha mais condições de andar de moto, porque eu vi que não adiantava eu fazer tudo certo, se o outro não fizesse, eu corria o risco de passar algo pior, então, pelo menos eu comprei um carro. Mas ele não ajuda muito, porque depois eu saí com o meu amigo também, ele foi desviar de um gambá na rodovia, o carro girou na rodovia e caiu de um barranco. Mas aí foram só 2 dias de estresse pós-traumático após o acidente de carro. Eu só parei de andar com esse amigo. Tá bom? Então é isso aqui, ó. Em alguns indivíduos, sintomas de revivência do medo, emocionais e comportamentais podem predominar. Esse é o exemplo que eu dei. Em outros, estados de humor anedônicos ou disfóricos e cognições negativas podem ser mais perturbadores. O indivíduo se desliga como uma forma de se defender. Né? Não que ele faça isso conscientemente. Da mesma forma que a imagem vinha para mim, isso acontece. Ele já começa, não tem prazer, não tem nada, porque se ele for ter a emoção, o prazer também pode se transformar em medo, então de alguma forma ele se bloqueia e fica uma pessoa neutra, fica uma pessoa fria, fica uma pessoa que parece não gostar de mais nada, pode ficar uma pessoa que parece até em alguns momentos depressiva. A Tânia coloca aqui também, ó. Eu vou compartilhar o seu também, Tânia. Que ajuda. Após um acidente feio comigo e alguns familiares, eu só voltei a andar de carro agarrada no banco. Tinha câimbra de tanto fazer força como se pudesse frear o carro. Pânico total. É exatamente isso. Eu também, agora que você falou, lembrei. Eu ficava freando o carro como se fosse um carro de autoescola, no banco do passageiro, tentando frear o carro do meu pai. Tá? Outras pessoas. A Luzia também sofreu um acidente. Só houve arranhões, mas até hoje sinto arrepios quando passo no local. Exato. Não tem como, a imagem fica marcada ali para a pessoa. Tá? Em alguns outros, a excitação e sintomas reativos externalizantes são proeminentes, enquanto em outros sintomas dissociativos predominam. Excitação e sintomas reativos externalizantes. Pode ser isso, por exemplo, se a pessoa passa em frente ao lugar e fala, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu lembro quando isso foi, o quê? Não lembro agora a data, acho que foi em 2011. Eu tinha uma namorada que tinha sofrido abuso sexual na infância. E ela se lembrava exatamente do local que tinha sido numa cidade próxima e tal. E aí nós estávamos andando de carro, fomos a uma sorveteria ou algo assim, e passamos por aquela cidade. E quando nós passamos em frente ao local onde ela havia sido abusada quando criança,
Eu tive que parar o carro porque ela começou a ter contorções físicas e vomitou. Tá? Ela não conseguiu. Só a imagem. Isso já tinha se passado, acho que 20 anos do abuso. Mas só de olhar aquela casinha onde ela foi abusada, o corpo dela reagiu. Então isso é uma reação exterior. Tá? No caso dela foi o vômito e muita tristeza, muito choro. Me leva embora daqui, me leva embora daqui, e foi embora mal para casa mesmo. Me lembro muito disso. Então, isso seria um sintoma reativo, porque ela reage, externalizando algo. Enquanto em outros sintomas dissociativos. Tá? O sintoma dissociativo ele pode chegar a um ponto onde eu não sei nem quem eu sou. Tá? E antigamente se chamava parte do transtorno dissociativo transtorno de personalidades múltiplas. Sabe aquele filme Eu Mesmo e Irene, com o Jim Carrey, que ele é ele mesmo e a Irene, e ele briga com ele mesmo pela mulher? Então aquilo é um transtorno dissociativo. Tá? Então a pessoa ela já não se reconhece como si mesma, ela pode não saber mais onde ela está, ela pode não saber mais quem ela é por alguns momentos, em razão de não entrar em contato com aquela lembrança. Pode acontecer como parte, tá? Mas não significa que ela vai desenvolver um transtorno, tá? São sintomas. Por fim, algumas pessoas exibem combinações destes padrões de sintoma. Isso mesmo. A Lili diz aqui, ó. Eu fico... É Lili ou é Lili? Eu fico imaginando as crianças que estão vivendo em meio a uma guerra. É isso aí, chegaremos aqui, ó. Continuando em nota do expositor. Agora até o fim será nota do expositor, tá bom, pessoal do rádio? Os eventos traumáticos sofridos diretamente incluem, mas não se limitam a exposição à guerra, como combatente ou civil, ameaça ou ocorrência real de agressão física, entre parênteses, ataque físico, assalto, furto, abuso físico infantil, ameaça ou ocorrência real de violência sexual, por exemplo, penetração sexual forçada, penetração facilitada por álcool ou droga, contato sexual abusivo, abuso sexual sem contato, tráfico sexual, sequestro, ser mantido refém, ataque terrorista, tortura, encarceramento como prisioneiro de guerra, desastres naturais ou perpetrados pelo homem e acidentes automobilísticos graves. Então, isso é uma lista de eventos traumáticos que normalmente estão associados ao transtorno de estresse pós-traumático, tá? Então, não são coisas pequenas, tem que ser coisas grandiosas. Por isso eu disse, pequeno depende da pessoa, mas dificilmente uma pessoa, se aparecer uma espinha no meu nariz, eu vou começar a vomitar porque aos 13 anos eu tive uma espinha, tá? Para crianças, eventos sexualmente violentos podem incluir experiências sexuais inapropriadas em termos do estágio de desenvolvimento, sem violência física ou lesão. Uma doença potencialmente fatal ou uma condição clínica debilitante não são consideradas necessariamente eventos traumáticos para este quadro, tá bom? Isso é importante também. Existe estresse pós-traumático advindo de outras vidas? Pergunta a Angélica. Sim. Sim. Eu sei se eu já citei esse exemplo aqui, mas tem um expositor que eu conheço, não é nacionalmente renomado, mas para mim é uma pessoa muito importante, que sempre que ele está em um local, se ele, por exemplo, está numa sala com as carteiras todas em círculo, e aí ele tá falando sentado na carteira e tem um pessoal lá no círculo. Se alguém de alguma mesa colocar uma caneta apontada na direção dele, ele manda virar. Ele não pode ter nenhuma caneta apontada na direção dele, porque ele não consegue continuar o que ele está fazendo se alguma caneta estiver apontada na direção dele.
Disse que foi fazer regressão, que foi identificar os motivos e parece que em uma de suas existências ele foi um soldado e ele furava pessoas com uma lança. Então, em razão dessa memória que não se apagava, toda vez que ele vê algo que lembra uma lança apontada na direção de alguém, ele não consegue mais manter a sua conduta e precisa que aquilo seja consertado. Então, sim, pode acontecer de uma existência pregressa influenciar no estresse pós-traumático. Vamos ver aqui. Legal? Então, essas coisas que foram ditas, grande chance de desenvolver um estresse pós-traumático. E aí, por isso, confirmo que foi falado da guerra. Tá? Se for criança vendo guerra, que aquela coisa, né? A criança que já nasce num país bélico, ela já vê a guerra como algo comum, assim, não é um... Sabe? É diferente de, por exemplo, começar uma guerra no Brasil hoje. A criança já nasce ali, ó, com bomba explodindo, o barulho da bomba explodindo já é comum para ela, o tiroteio e tal. Assim como para algumas pessoas que nascem na favela, às vezes ter tiroteio já é uma coisa comum. Aí vem um turista e fala, tá tendo um tiroteio, ninguém vai fazer nada. Quer dizer, depende muito. Mas, de forma geral, é lógico que ver o teu pai caído ali porque uma bomba caiu na sua casa, ver soldados de outro país que não ligam para você, que não falam a tua língua, abusando da sua família, botando fogo na tua casa, isso para o espírito leva muito tempo para reparar. Muito tempo mesmo. O Sebastião tem um irmão que tem trauma de facas. É isso aí. Acontece muito. Tá? Então, assim, quando se refere a pessoa foi morta, a pessoa foi sequestrada, mas os bandidos foram presos, não aconteceu nada, aconteceu sim, aquilo lá nunca mais vai voltar. Acho que anteontem, na Praia do Gonzaga, em Santos, uma médica foi sequestrada, né, um sequestro desses de cartão de crédito, né, para fazer saque. Ela parou o carro para deixar a mãe dela na casa de uma tia, enquanto ela esperava a mãe entrar, 4 assaltantes, ou 5, se não me engano, entraram no carro dela e fizeram ela sair dirigindo, e aí depois ela foi entrevistada e disse que estava totalmente traumatizada, estava horrorizada, e quanto tempo leva para conseguir retornar, né? Então é sempre isso. O indivíduo que sofre um assalto no semáforo, ele não perde só o celular, ele perde a segurança, ele perde a estabilidade emocional, ele perde muito mais que isso. Então esse indivíduo que rouba, que furta, ele não terá que pagar espiritualmente só pelo celular que ele furtou, mas pelo transtorno e pelo terror que ele causou na população e em suas vítimas. Não só quando há o homicídio. Continuando. Incidentes médicos que se qualificam como eventos traumáticos incluem eventos súbitos e catastróficos. Por exemplo, despertar durante uma cirurgia, choque anafilático. Eventos testemunhados incluem, mas não se limitam a observação de ameaça de lesão ou lesão real grave, morte natural, abuso físico ou sexual de outra pessoa em virtude de agressão violenta, violência doméstica, acidente, guerra ou desastre, ou catástrofe médica envolvendo um filho, por exemplo, uma hemorragia potencialmente fatal. A exposição indireta, por ter conhecimento do evento, está limitada a experiências que afetam parentes ou amigos próximos e experiências violentas ou acidentais. Por exemplo, morte por causas naturais não se qualifica. Então, saber que a minha tia ou a minha mãe morreu de uma causa natural não se qualifica como trauma para que eu venha a ser diagnosticado com um transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Mas presenciar um abuso, um estupro, uma lesão, uma morte, um assassinato, uma tortura, isto pode sim ser o suficiente. Ver o meu filho ensanguentado, né? Isso pode ser. Então, para o meu pai, por exemplo, que chegou quando eu sofri o um acidente de moto, ele viu a mesma coisa que essas pessoas estavam vendo, o meu rosto estando ensanguentado. Mesmo que tenha sido só um corte no supercílio, aquela imagem pode ser o suficiente para ele ficar remoendo um tempão. Um tempão. Tá? Esses eventos incluem ataque pessoal violento, suicídio, acidente grave ou lesão grave.
O transtorno pode ser especialmente grave ou duradouro quando o estressor é interpessoal e intencional. Por exemplo, tortura ou violência sexual, que é o caso dessa ex-namorada que depois de 20 anos ainda sentia isso. Porque, assim, interpessoal é intencional. O indivíduo que estupra, ele estupra a pessoa, ele estupra porque quer. É diferente a pessoa saber, eu fui violentada por um ser humano que invadiu a minha privacidade, do que ela, por exemplo, estar em um carro que sofre um acidente e ver o amigo dela que estava dirigindo morrer. Ela vai ter mais facilidade de superar isso do que superar um abuso sexual, porque o abuso sexual não foi um acidente, não foi uma intercorrência, foi uma violência direcionada, intencional, em direção a ela. A Silvia Carla também coloca aqui. Despertei durante uma cirurgia. Eu estava entubada e doía pra caramba. A única reação que eu tive foi chorar, pois esperei a anestesiologista aparecer e ela não aparecia. Também. Você acordar numa cirurgia. Também não deve ser legal acordar dentro de um caixão, né? Como as pessoas que tinham a narcolepsia, que antigamente apagavam, já estavam sendo enterradas e de repente acordavam. Também seria o suficiente para o estresse pós-traumático para, por exemplo, desenvolver uma claustrofobia. Toda vez que está em local fechado, fala, me tira daqui, me tira daqui. Pode ter sido, por exemplo, uma pessoa que foi enterrada viva. Então, isso aqui tudo são só, assim, para que nós saibamos o que não é, né? Para tirar essa coisa de que meu filho está exagerando, meu filho está sofrendo, meu filho isso, meu filho aquilo. Tá? Para com isso é frescura, já fazem 10 anos e você fica usando isso como forma de se vitimizar. Não é psiquiátrico isso, é emocional. Tá? A pessoa não consegue lutar contra esta força, ela precisa de tratamento, não de coerções e não de humilhações. Por isso que eu disse, esse trabalho é para desconstruir o preconceito, para que as pessoas possam ter o direito de ficarem traumatizadas o quanto elas quiserem e o tempo que elas acharem necessário. Tá? Se não buscar ajuda, vai ficar muito mais tempo refém disso. Tá? Mas se buscar ajuda, ainda assim passará por altos e baixos, recaídas, até chegar a um ponto em que você consegue superar aquela situação. Seguindo. O evento traumático pode ser revivenciado de diversas maneiras. É comum que a pessoa tenha lembranças recorrentes, involuntárias e intrusivas do evento, como eu coloquei no meu caso. As lembranças intrusivas no transtorno de estresse pós-traumático são distintas das ruminações depressivas, no sentido de que só se aplicam a recordações angustiantes, involuntárias e intrusivas. Então, o depressivo fica na ruminação porque ele fica pensando, se eu tivesse feito isso, eu devia ter me separado, por que eu fui me casar com essa pessoa? Então, não são coisas intrusivas, ele está remoendo algo que para ele foi uma escolha errada, e isso o faz sofrer. O que difere do transtorno de estresse pós-traumático é que a pessoa não tem controle sobre isso, e essa memória que volta é intrusiva, ela vem contra a vontade da pessoa e causa sofrimento. Não vem coisas boas, não vem coisas melancólicas, vem só a imagem do trauma. A ênfase é nas lembranças recorrentes do evento, as quais normalmente incluem componentes comportamentais, sensoriais, emocionais ou fisiológicos. Um sintoma comum de revivência são sonhos angustiantes, que repetem o evento em si ou são representativos, ou relacionados tematicamente às ameaças principais envolvidas no evento traumático. A pessoa pode sofrer estados dissociativos que duram desde alguns segundos até várias horas, ou até mesmo dias, durante os quais aspectos do evento são revividos e a pessoa se comporta como se o evento estivesse ocorrendo naquele momento. Pode parecer psicótico nesse momento. Tira ele daqui, vai bater o carro, não, o carro está estacionado. Não, vai bater, está estacionado o carro. Não, eu estou vendo ali, está vindo um caminhão. Não está vindo um caminhão, nós estamos num estrado de terra. Mas para a pessoa isso está acontecendo, tá? Isso é um estado dissociativo, ela se dissociou
do seu estado de normalidade, da sua realidade, e foi para um outro panorama que aí pode ser qualquer coisa. Pode ser delírio, pode ser alucinação, pode ser ilusão, tá? Mas essa imagem está sendo forçada na mente dela e ela não está fazendo isso porque quer. A Rita pergunta se a depressão pós-parto pode ser um estresse pós-traumático. Não, não no sentido porque o parto é algo natural, é algo que você está esperando, é algo que você sabe que vai doer, tá? Porque a depressão está associada ao bebê. Se a pessoa pode ter um parto traumático, que o médico fala, eu vou te dar uma anestesia, a anestesia não pega, e o parto vem normal, e o bebê quase morre, nasce com cordão no pescoço, aí ela pode desenvolver um trauma daquele parto e falar, eu nunca mais vou ter um filho. E aí, se a menstruação dela, ela traz, ai meu Deus, eu vou ter um filho, e esse filho vai passar por isso de novo, e ela desenvolveu o estado dissociativo. Pode, mas a depressão pós-parto não estaria relacionada a este caso, tá? Porque ela é uma questão afetiva da mãe para com o filho, principalmente. Na depressão pós-parto, não é que a pessoa desiste do mundo, de forma geral, ela tem aversão ao bebê. Ela aceita que o marido se aproxime, ela aceita que a mãe se aproxime, mas ela não quer ouvir o choro do bebê, ela não quer ver o bebê, em alguns casos pode até chegar a cometer o homicídio do bebê. Tá? Se ela faz isso e depois se reequilibra, aí pode ser um estresse pós-traumático. Tá bom? Eu matei meu bebê, ou então eu abandonei ele chorando, ou eu chacoalhei ele porque ele chorava muito, eu não acredito que eu fiz aquilo. Pode sim, mas não a depressão pós-parto em si, tá? É isso, então, vamos lá. No caso de crianças pequenas, a reencenação de eventos relacionados ao trauma pode aparecer na brincadeira ou em estados dissociativos. Frequentemente ocorre sofrimento psicológico intenso ou reatividade fisiológica quando o indivíduo é exposto a eventos precipitadores que se assemelham a ou simbolizam algum aspecto do evento traumático. Por exemplo, dias ventosos depois de um furacão, ou ver alguém parecido com o criminoso. O fator desencadeante pode ser uma sensação física, por exemplo, tontura para sobrevivente de traumatismo craniano, frequência cardíaca acelerada para uma criança previamente traumatizada, particularmente para indivíduos com quadros altamente somáticos. Viu? Então, assim, se o teu filho, a criança, você que é terapeuta de criança, e a criança fica insistindo em desenhar, só segurando a cabeça da outra, né? Ou um adulto muito próximo oferecendo um doce, pode ter um indício de pedofilia, pode ter um indício de abuso, pode ter um indício de violência doméstica, né? Desenha a mãe com olho roxo, por exemplo, pode ter. Tá? Então a criança ela vai acostumar a jogar isso aí no lúdico dela, na brincadeira, devolvendo algo que foi extremamente traumático para ela, brincando com as bonecas ali, com os bonecos, vão tocar, vão se beijar. Então tem que ver direitinho se ela aprendeu esse beijo na novela ou se tem alguém abusando sexualmente dela. Tá bom? Então aqui dá exemplo. A pessoa passou por um furacão e de repente começa a ventar muito, já pode desencadear. Tem alguém que me assaltou e eu vejo alguém parecido, pode desencadear. Eu tive um ataque cardíaco e de repente agora eu sinto meu coração acelerado, já pode desencadear. Então, assim, é baseado em uma experiência prévia, quando alguma coisa me lembra que aquilo pode acontecer de novo, já é o suficiente para que na minha cabeça aconteça de novo. Tá? E aí cada um vai reagir de acordo com o grau em que se encontra da doença. O transtorno de estresse pós-traumático pode ocorrer em qualquer idade a partir do primeiro ano de vida. Os sintomas geralmente se manifestam dentro dos primeiros 3 meses depois do trauma. Acho que foi a Estela que perguntou do tempo. Embora possa haver um atraso de meses ou até anos antes de os critérios para o diagnóstico serem atendidos.
Existem evidências abundantes para que o DSM-4 chamou de início tardio, entre aspas, mas que agora é chamado de, entre aspas, expressão tardia, com o reconhecimento de que alguns sintomas normalmente se manifestam imediatamente e de que a demora está em satisfazer plenamente os critérios. Eles citam o DSM-4 porque o DSM vai sendo atualizado. Nós estamos lendo o 5, então o 5 cita o 4. No 4 era chamado de início tardio, quando demorava para acontecer os sintomas. E aí eles alteraram isso e agora é chamado de expressão tardia. Por quê? Não é que ele iniciou tardio, ele já começou, mas ele levou tempo para se expressar de forma suficiente para se enquadrar no critério diagnóstico, porque é um livro feito como um manual para que os psiquiatras ou pessoas da área da saúde mental possam diagnosticar as pessoas, não sair falando, você tem ansiedade porque eu acho. Não, você se encaixa nestes sintomas por este período de tempo, por essa incidência, então você tem esse transtorno. Você não se encaixa, então você tem outro transtorno ou não tem transtorno nenhum. É assim que são dados os diagnósticos, tá? Então, se você procurar 3 psiquiatras diferentes, os 3 seguirem o DSM-5, você vai ter o mesmo diagnóstico dos 3, se der o mesmo sintoma para os 3. O que acontece é que, às vezes, a pessoa procura um psiquiatra, fala umas coisas, depois procura outro, fala outras coisas, recebe diagnósticos diferentes e depois sai dizendo que o psiquiatra que mentiu. Tá? Eu falo psiquiatra porque eu sou psicólogo e o psicólogo não tem autoridade legal para dar diagnóstico psiquiátrico. Só o médico pode dar um diagnóstico. O psicólogo pode conhecer o sintoma, identificar que a pessoa talvez tenha aquilo e aí encaminha para um psiquiatra para ele confirmar ou não a suspeita. Tá? Então, se você tem o psicólogo não pode nem dar o remédio e nem dar o diagnóstico. Tá? Dizer que a pessoa tem sintomas e pedir para ela, se encaixa muito em distimia isso aqui, vê o que você acha, e se você sentir que é o que você tem, procura um psiquiatra para confirmar o diagnóstico. Mas se você tem um terapeuta que fala, você tem isso, e ponto final, não está agindo com a conduta ética correta. Mesmo que ele esteja seguindo o DSM-5. Estou falando de questões legais aqui. Não dizendo que a pessoa não tenha capacidade para isso. Tá? Então, respondendo a pergunta, é isso. Podem se manifestar dentro dos 3 primeiros meses, pode ser imediato, pode demorar anos, não importa. Vai reagir de pessoa para pessoa para que possa dizer que ela tem um transtorno de estresse pós-traumático. Mas a nossa preocupação aqui não é tanto dar o diagnóstico, e sim que você identifique que se tem algo errado, você não chegue todo leigo, toda leiga, para pedir ajuda. Entendi, está relacionado a isso. Fica mais fácil para você levar a sua vida. Então, para encerrar, o transtorno de estresse pós-traumático está associado a níveis elevados de incapacidades sociais, profissionais e físicas, bem como a custos econômicos consideráveis e altos níveis de utilização de serviços médicos. O prejuízo ao funcionamento fica evidente nos domínios social, interpessoal, do desenvolvimento, educacional, da saúde física e profissional. Por isso é chamado transtorno. Porque incapacita, impede a pessoa de viver normalmente. Ela não consegue trabalhar direito, ela gasta muito dinheiro para lidar com os sintomas, ou muito dinheiro procurando ajuda médica, terapia, muito dinheiro, a pessoa às vezes gasta dinheiro para ficar num spa, para dar uma arejada. Então tem tudo isso aí. Tá? Os prejuízos evidentes são esses: sociais, interpessoais, desenvolvimento, educacional e da saúde física e profissional. Legal? É isso aí. A Luzia também coloca aqui, foi abusada sexualmente na adolescência e só teve coragem de falar nesse assunto 30 anos depois, mas até hoje tem sequelas, sem dúvida. Tá? Sem dúvida. E o importante é ter em mente assim, todos nós chegaremos a um grau de evolução maior. Todos nós, sem exceção. Então, os abusadores, quando compreenderem moralmente e alcançarem a expansão da consciência, porque a lei de Deus está na consciência, como está colocado no Livro dos Espíritos, e eles perceberem o que eles causaram, estas sequelas todas retornarão para eles.
Não só pela lei de causa e efeito, mas pela aplicação da consciência. Quando eles se derem conta do que eles causaram nas pessoas, de que eles eram estupradores, abusadores, a própria consciência deles os levará a estados muito pesados, até psicóticos em alguns pontos, talvez várias vidas até que o indivíduo consiga se perdoar. Não porque alguém o está punindo, mas porque a sua consciência não consegue aceitar que ele causou determinado sofrimento em pessoas. Isso serve para o abusador, para o sequestrador, para o bandido que furta, para qualquer pessoa. Para o pai que espanca o filho, para o homem que espanca a mulher, para o cara que xinga a mãe por causa de droga, disso e daquilo. Em dado momento você alcançará um estágio de sublimação e vai pesar muito tudo isso que está pesando hoje nos outros. Não que diminua a dor de quem passou pelo abuso, mas dá uma sensação de justiça e de empatia. O indivíduo sentirá na pele tudo aquilo que ele causou. Não porque será abusado, mas porque a sua consciência estará imunda de culpa. Inundada. Próximo encontro, dia 5/4, Síndrome do Estresse Pós-Traumático, parte 2. Beleza? Muito obrigado por cederem suas histórias, tá? Todos e todas vocês, mesmo as que não foram lidas, de soslaio aqui, né, de canto de olho eu leio, e mesmo que eu não leia, as pessoas que estão no chat estão lendo, tá? Então, muito obrigado, porque isso contribui, isso fortalece, sai do campo teórico e vem para uma coisa muito mais empática, vivencial, né, e permite que todos vocês, de alguma forma, contribuam positivamente, tá legal? Então é isso aí. Desejo a todos vocês, a todas vocês uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Nos vemos amanhã, nos vemos semana que vem, nos vemos por aí, tá bom? Um grande abraço, muita paz.